Palavra após você ouvir o aviso. Então, chegou o aviso. Chegou. Obrigado, pessoal. Uma grande oportunidade. Eu queria bastante poder participar também falando, né? Trazendo, até para dar a cara a bater, né? Para aprender como apresentar melhor e também tem coisas que a gente vai interpretando nos livros que a gente lê que não estão muito certas, né? Então é uma grande oportunidade para mim. Vamos lá, então. Nós estamos aí com o cérebro robô. Agora é setembro de 2024, a gente está vendo várias coisas acontecendo, né? Nessa semana teve de novo o encontro do Todos Juntos contra o Câncer aqui no Brasil, e foi falado sobre inteligência artificial e também essas relações dentro do mundo da medicina, da oncologia especialmente. Nessa semana aconteceu o uso de tecnologia para explodirem os pagers lá no Líbano, né, e atribuíram a Israel. Então tem bastante coisa que vai acontecendo, a gente vai se perdendo, são mídias, a briga pela mídia ser aberta ou não, as redes sociais, né, no Brasil. Então a gente vive com intensa frequência notícias que fazem a gente pensar, e aí os robôs que estão por aí também, e o quanto é a nossa relação mente-cérebro, né? A gente precisa visitar isso de novo. É uma conversa já tão antiga, mas que a gente precisa revisitar por causa da rapidez com que a tecnologia está se desenvolvendo. Então já foi visto primeiro os 2 capítulos, né? Hoje é dia de vermos o capítulo 2 e o capítulo 3. Aí o primeiro capítulo foi a janela de Descartes, então a importância que teve ele para essa história toda que nós estamos vendo, e hoje são o capítulo 2, capítulo 3, e daí na próxima será então o capítulo 4, que é o Enigma do Significado. Vamos a eles então. Queria mencionar só uns aspectos do capítulo 1. Foi um marco histórico, o Bernardino Baldi ter feito esse ensaio sobre o futuro dos autômatos, né? Fazer autômatos, essas tentativas de réplicas da gente, ou então simplesmente modelos de animais e algumas pequenas máquinas que parecem mimetizar os nossos movimentos e tal, é uma coisa que tem milhares de anos, né? Então não é coisa de agora. Mas ele apareceu aí fazendo um ensaio sobre o futuro dos autômatos e começa uma discussão bastante importante, e de maneira que já tinha pessoas então fazendo alguns autômatos ou esboço disso, mas o primeiro inventor mesmo foi o Diógenes, né? Ele fez um pavão que caminhava e digeria, como diz no livro que a gente está lendo, né? Eu tenho um exemplo de um pavão indiano, é um pouco mais recente, não é da época do Diógenes, né? Ele está em Baden-Baden, na Alemanha. Então tem um vídeo que mostra um pouco sobre ele. Eu não vou mostrar sobre a caixa aqui e tal, uma caixa da França, mas aqui está ele. Esse talvez eu aqui está ele. Ele tem corda, né? Quero ver se eu baixo esse som aqui. Pronto, agora eu consigo falar melhor. Então, ele é de dar corda, e daí quando você dá a corda nele, ele começa a fazer alguns movimentos. Bem antigo isso aí, viu, pessoal? Então, isso aqui é considerado um autômato. E assim, numa época em que a gente tem tudo mais feito com mais interação eletromecânica, né? Mudou bastante poder fazer uma réplica daquilo que são os nossos movimentos, inclusive o movimento facial, que é uma coisa difícil pra caramba de se fazer, né? Na atualidade está se fazendo muito mais. Então ele recolhe o rabo e começa a andar. Veja a cabeça dele como vai dar uma mexidinha para o lado também, ou seja, faz um monte de coisa, né? Esse é indiano, aqui mais para frente ele anda um pouquinho mais e tal, daí ele vai fazer tudo de novo. Ele estica o rabo, aí vai começar a andar de novo. Veja que a manivela ali está girando, né? Tem musiquinha junto e tal, recolhe o rabo, começa a andar e daí já mexe a cabeça. Então, autômatos poderiam fazer coisas distintas e daí a gente vai encontrar autômatos que têm o esboço de como é que fazia ele digerir, se dava uma coisa para ele comer, e lá por dentro você via que ele fazia o cocôzinho depois, né? Então, a criatividade foi bem grande aí nas pessoas que fizeram esses autômatos. O discurso do método é bastante importante em dar relevância filosófica e teológica a essas estruturas que nós podemos criar e também em pensar, será que nós poderíamos dar
característica de consciência, será que nós somos simples máquinas, né? Para o Descartes, por exemplo, os animais, um cachorro, por exemplo, é uma máquina, simplesmente. Ele não tem alma, não tem inteligência, nada, então ele é simplesmente uma máquina, né? Boa discussão essa. O Alan Turing, já mais tarde, já chegou a escrever o seguinte: Deus dá alma a quem ele quiser. Se ele quiser dar alma para o computador, ele pode dar. Então, opa, aqui a gente tem uma coisa diferente, né? Vamos fazer uma máquina que pode ser, a gente pode conversar com a máquina de igual para igual, aí já seria... Esse foi feito por inteligência artificial? É? Ah, veja só. Uma imagem que foi feita por inteligência artificial. O David Chalmers já tratou da consciência pensando num problema fácil e um problema difícil, né? Ele coloca isso no primeiro capítulo, então. Então, o Descartes não propriamente formulou esse problema mente-corpo, que mais tarde foi chamado de problema mente-cérebro, né? Ele não chegou a esse ponto. Ele atribuía propriedades mágicas até à glândula pineal, que hoje nós chamamos de hipófise, que esse seria o centro onde as coisas se ligam, né? A nossa mente com os átomos que nós somos, não que ele pensasse em átomos, mas enfim, a parte material, né? Ali era um centro importante. O Joseph Levine, também como uma herança do Descartes, né, muito importante o Descartes nesse primeiro capítulo, ele fala nesse artigo sobre a qualia e o materialismo, né? A gente não consegue explicar, tem um hiato explicativo aí para a gente conseguir juntar o que é matéria e o que é a nossa consciência ou nossa mente, enfim. Mais uma herança do Descartes é a causação mental. Como é que pode que átomos, juntando átomos da nossa mente, mas principalmente como é que a nossa mente consegue mandar nos átomos que nós somos, né? Uma coisa bastante curiosa. Mas pior do que isso, para além disso, como é que um evento como, por exemplo, um divórcio, a morte de alguém querido, né? O que isso vai significar para mim? E uma outra pessoa que passa pela mesma coisa percebe um outro significado. Então veja, os eventos são os mesmos, as pessoas são feitas da mesma matéria. Como é que elas vão reagir de maneira diferente? Tem alguma coisa aí nas pessoas que faz com que elas vejam um significado diferente e tomem atitudes por causa disso de maneira diferente, né? O Descartes foi bastante criticado no século XX, né? Esse dualismo, essa separação aí da mente ou coisa que o valha a alma, né? Com a matéria. Ele foi criticado e isso é insustentável. O jeito que ele colocava era insustentável. Mais recentemente, a filosofia tende a se aproximar da neurociência. E para ela, mente e cérebro é tudo uma coisa só. Né? Nós somos o nosso cérebro, talvez, é uma boa questão, né? Mas daí descola um pouco, descolaria do Descartes. Ele ser demonizado é uma visão parcial. Ele realmente foi genial nas coisas que ele escreveu e ele conversou, né? Essa metafísica do tempo que ele criou, pensando que o tempo é uma sucessão de instantes, faz a gente pensar em instantes que sim e em instantes que não, qualquer coisa que seja. E isso cria aí um sistema binário, que é bastante aproveitado pelo Turing, né? Os zeros e os uns. Então, o Descartes é considerado um avô do computador digital. Mais um legado dele foi a descoberta da subjetividade individual. Então, você pensa do seu jeito e decide da sua forma, enquanto eu decido de outra forma, né? Eu penso, eu imagino as coisas da minha forma, né? Então, nossa consciência é privativa ou privada, né? De maneira que foi um legado dele também. Aqui aparece o Henry Bergson, no século XX, criticando a ideia do tempo discreto. Ele não gostou disso, né? Depois, com o tempo na física também, o tempo discreto foi bastante importante, mas nessa época ele ainda estava criticando. Não é adequado para descrever o universo da vida, e aí no capítulo 1 a gente vê que ele sugere uma ligação entre a consciência e a vida. Está tudo isso lá no capítulo 1. Então, o Descartes foi bastante importante para o desenvolvimento tecnológico. Agora, tem quem ache que, apesar de tanto desenvolvimento, nós temos problemas com a tecnologia, e hoje ainda tem neoludistas, né? Se tem neoludistas, o que eram os ludistas? Surgiram na Inglaterra, ali com a Revolução Industrial, então, máquinas tirando o lugar dos operários, foi uma grande briga, né? Então, um tecelão chamado Ned Ludd, esse cara brigou com a máquina, foi repreendido, daí ele pegou a marreta e destruiu a máquina. Então, os caras que faziam
algum protesto, assinavam como Ned Ludd, né? Eles eram avessos a essas máquinas que substituíam os operários. Tem até uma figura do Ned aí, trazendo o pessoal, vamos lutar, né? Então, se esses eram os ludistas, aí nós temos também o neoludismo, que é uma reedição. Então, o pessoal pensa o quê? Vamos reverter a um estado pré-tecnológico. Afinal de contas, a tecnologia está nos prejudicando. Sim, tem um reconhecimento de que a tecnologia traz os seus problemas, né? Então, o Nicolas Agar fala, a própria tecnologia pode trazer soluções para nós. Se nós temos problemas com gases de efeito estufa, vamos criar nanorobôs para absorver esses gases. E esse camarada aqui é o James Lovelock. Para ele, poderia fazer escudos solares contra o aquecimento, né? Ou seja, a própria tecnologia pode trazer uma resposta, então, para os problemas que ela traz. Agora, se esses nanorobôs tiverem algum problema, aí nós podemos criar uma catástrofe, né? Para o Stephen Hawking, olha o sorriso dele aí, né? Para o Stephen Hawking, talvez seja melhor a gente desistir do planeta. Vê se um cientista pode falar um negócio desse, cara, né? O nosso autor, já no capítulo 2, eu não gostei muito de ter lido isso, né? Ele fala que centrais nucleares, por causa do tsunami do Fukushima, que fez vazar a radiação, né? E também o risco do holocausto nuclear mundial, pronto, ele é contra as centrais nucleares. Como físico, eu não posso concordar com isso, é uma das melhores maneiras da gente gerar energia elétrica, uma das mais seguras, então eu poderia dar como resposta aí que eu não viajo mais de avião, porque um avião pode cair em cima de outras pessoas, e já caíram aviões em cima de outras pessoas, então a gente deveria acabar com os aviões, sabe? É a minha resposta a essa afirmação dele ali no capítulo 2. Isso de risco de holocausto, sim, por causa de fazer bombas e tal, né? Já era abordado nos anos 50 por Russell e Heidegger. Aliás, Heidegger não gostava muito de tecnologia, né? Ele brigava com tecnologia, e ele fez um livro chamado A Questão da Técnica, né? Então a gente pode ter consequências catastróficas por causa de mexer com cibernética. Ele não falava de inteligência artificial, né? Falava simplesmente de cibernética e biotecnologia. Então, mexer na genética ou então criar seres em laboratório, isso aí poderia trazer problemas catastróficos para nós, né? Então, a cibernética vai mecanizar as operações mentais, isso está acontecendo, a gente já está vendo, né? E desaparece o pensamento e a reflexão, as pessoas ficam preguiçosas. Lá na década de 50 ele já estava advertindo para isso, né? Por outro lado, gente que nem o Aldous Huxley, esse livro aí já teve tantas capas, na verdade. Eu trouxe essa capa do livro aí. Fabricação de seres humanos in vitro. Ele fala disso no começo do livro, né? E as pessoas, ao crescerem, inclusive, já vão escutando gravações falando sobre ser bom, ser daquela faixa da sociedade e tal, né? Eles vão sendo programados para isso, né? Então, os seres humanos são gerados in vitro. Então, isso aquece aquelas discussões ridículas que a gente tem de que o homem não serve para nada, vamos dar valor para a mulher e extinguir os homens. A gente só precisa da mulher. Ou então, por outro lado, veja, se a gente tem ventres no laboratório, para que a mulher serve? Vamos acabar com as mulheres. Cara, isso de pensar nessa parte de usar a medicina e a biologia para criar seres fora, gente, é onde que nós vamos parar com isso? E é onde que vão essas discussões, né? Então, o Heidegger é crítico de que a natureza deixa de ser o nosso habitat para ser simplesmente um meio, um instrumento a ser explorado. Tem várias ficções científicas que abordam isso, né? Uma delas é Duna. Então, os Harkonnen, por exemplo, são puros exploradores, né? Eles chegam no lugar para sugar, explorar, extrair, nem que destrua o lugar, né? É o máximo de proveito para a minha vida, inclusive os outros não me importam muito, e o que eu quero é a exploração. E é uma crítica, né, ao que a gente está fazendo com o nosso planeta. Bom, para ir além, aquilo que nós fazemos na internet é rastreável. Então, o nosso autor aí fala que os nossos dados são usados por empresas. Veja, esse livro do Teixeira não é novo, né? E ele já estava fazendo, à época, crítica a isso, né? De que
veja, os nossos dados estão sendo rastreados, eles são usados por empresas, a gente deixa de ser pessoas para sermos simples recursos, né? Se você não está pagando por um recurso, você é o recurso, ou você é que está sendo a fonte de dinheiro para alguém, né? Antes dele já tinha o Weber e o Spengler que criticavam a civilização industrial. Nós temos problemas com essa civilização industrial, né? Quem veio mais tarde para criticar isso estão o Louis Mumford, o Jacques Ellul, o Marcuse. Esses caras aí também criticaram a civilização, mas eles vieram mais tarde. Então, a industrialização, que foi um abuso do horário de trabalho, as pessoas trabalhavam, até crianças trabalhavam 15 horas por dia por aí, chegou uma hora que precisou botar um pouco de ordem nisso e dar direitos para os trabalhadores, né? Então, redução do horário de trabalho para você ter um pouco de tempo livre e conseguir sobreviver, né? Pelo menos sobreviver. Então, essa ideia de trabalho e tempo livre apareceu. E a nossa esperança de que talvez smartphones e tablets e as formas que a gente usa hoje melhorassem isso, desaparece, né? Desaparece a fronteira do que é o tempo livre, porque você vai para casa, mas você recebe um e-mail, uma mensagem, e você pode continuar fazendo o seu trabalho em casa e não para nunca isso, né? Marco, você levantou a mão, diga. É só porque eu trabalho em empresa, né? Daí eu queria só falar um negócio que hoje é um grande problema para a lei trabalhista essa questão de smartphone e WhatsApp, porque acontece muito de gerente, essas coisas, ficar mandando mensagem, né, fora de horário. E hoje, né, já é considerado como hora extra isso, né? Porque justamente para tentar dar um pause nesse tipo de coisa. Porque o cara sai do trabalho, tá lá jantando, daí o pessoal fica mandando, ó, amanhã você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não sei o quê. Então hoje responder mensagem fora do horário de trabalho já está sendo é passível de hora extra. Então só aqui é o meu ponto. Obrigado, de fato, né? Luiz, acho que a Alice está tentando entrar, ela vai tentar de novo. Talvez seja um problema ali com ela, não sei, no dispositivo dela. De fato, né? Isso é um grande problema. Cara, hoje é sábado, né? Ontem eu recebi às 9h30 da noite uma pergunta de uma estudante, né? Que falou, professor, como assim que eu ganhei falta? Né? Eu fiquei pensando, nossa... né? Quem é você mesmo? A pessoa nunca foi na aula. Então, assim, né, aonde está a divisão, né? Porque, de fato, entre os estudantes, aí tem professor também que vê que o estudante aí está para se formar e precisa de alguma coisa meio em cima da hora, ele, beleza, eu estou aqui no celular, eu também vou responder já, porque vai ajudar, mas, cara, a gente precisa saber separar isso e aconteceu um desaparecimento, gente, a gente virou mais escravo nos nossos dispositivos, né? O Heidegger era tecnófobo, é esse o termo que está ali no livro, né? Ele não gostava, por exemplo, de máquina de escrever. Então, será que a gente deve decidir se nós vamos continuar ou não numa era tecnológica, né? Essa é uma boa questão. Luiz, como está selecionado ali embaixo, eu estou vendo que está azulzinho em mim ali, será que a exibição está aparecendo? Eu acho que sim, né? Eu acho que aparece os dois, não é verdade? Deve aparecer a exibição e também eu, né? Uhum. Tá tudo certo. Na gravação, eu digo, sabe? Na gravação é uma coisa diferente, né? Vamos em frente. Para não aparecer só eu, né? Mas é mais um desafio tecnológico. Eu acho que aparece, sim. Beleza, vamos em frente. Olha esses caras todos aí, Marx, Engels, o Heidegger tá ali no meio, e depois... Só gente fina. O Kurzweil, que é bem, né, como é que é o nome? Ele é... O nome do livro, ele é bastante transhumanista, né? Peter Diamandis. Diamandis é com A ou com O? Essa é uma boa discussão, porque no livro está de uma forma e na internet eu achei de outra. Eles pressupõem que o curso da história seja linear. As coisas vão acontecendo aos poucos, de forma linear. Eles não pensavam que poderia acontecer de uma forma disruptiva, né? O Simondon, né? Para ele, o desenvolvimento da tecnologia se assemelha à seleção natural darwiniana. Então, de repente, acontece algo e a gente precisa solucionar. É assim com a tecnologia, né? Você se depara com um problema técnico que você precisa resolver. Assim, a verdade é que
acontece em zigue-zagues, nós vamos e voltamos. Ele menciona, por exemplo, na tecnologia, a gente estar voltando a usar as vitrolas, né? Talvez elas sejam um pouco diferentes hoje, mas o disco de vinil voltou, né? Então, nós estamos com a bicicleta, acho que eu vou falar disso aqui um pouco para frente. Ah, tá aqui, ó. A bicicleta ainda é um meio de transporte, apesar de ter surgido o carro e o avião. Então, tem coisas que vão desaparecer simplesmente, tem coisas que vão voltar e voltar de uma outra forma, ou até na forma original, como é o caso da bicicleta. O trem a vapor e a máquina de escrever desapareceram, né? Eles já não estão sendo mais usados. Aqui está o Thomas Kuhn explicando sobre a estrutura das revoluções científicas, como é que elas acontecem, né? Porque tem a ciência normal, mas tem rupturas que acontecem com paradigmas novos, né? Então, a partir de 62, ficou difícil de sustentar, quando ele lança esse livro, que a história da ciência seja apenas um progresso contínuo, né? O desenvolvimento, na verdade, é oportunista. Então, aqui está o Brian Arthur, ele fez esse livro, A Natureza da Tecnologia. Ele diz que é uma combinação das coisas, né? Uma evolução combinatória. A tecnologia se desenvolve pela combinação e recombinação de invenções. Isso me faz lembrar um pouco de arte, né? Porque os artistas, às vezes, roubam ideias de antecedentes. Então eles veem que tem um certo jeito de pintar, o outro fez um outro jeito de pintar, e eles juntam as coisas. Eles tiveram acesso aos dois tipos de pintura e eles juntam numa coisa nova. Nova em termos, né? A tecnologia também se reinventa dessa forma, é o argumento do Brian Arthur. Será que o Heidegger estava certo em dizer que nós perdemos o controle da tecnologia? Existe uma outra argumentação para isso, sabe? E a argumentação é: será que alguma vez a gente teve controle da tecnologia? Ela anda talvez como queira ou como a gente deixa que ela ande, e nós não temos controle sobre isso, né? Será que nós temos controle sobre a história, controle sobre a economia, sobre as economias dos países, né? As consequências dos atos humanos? É uma boa pergunta essa. Então, ficar fixado na tecnologia para a gente conseguir controlar a tecnologia é uma boa questão, né? Para o Teixeira, que é o autor do nosso livro, faz parte de um novo tipo de convivência com a tecnologia perceber que não temos mais o controle sobre ela. Então, as próximas gerações vão se acostumando com isso, né? A terem a tecnologia, simplesmente ela está ali, pronto. Mas que isso não é tanto catastrófico quanto disse o Heidegger. Então, o Teixeira ousa, né, ir com essa vertente para cima do Heidegger, dizer, não, acho que não é tão catastrófico assim. Então, logo antes de começar a gravação, o Chiodi estava dizendo, né, o que você falou, Chiodi, que esse autor é um pouco otimista, na verdade? Um pouco otimista, ele até faz o contraponto no livro, mas na conclusão, normalmente ele é otimista. Um camarada otimista com a tecnologia. Para ele, preocupam algumas coisas na tecnologia, como, por exemplo, a imposição das novas tecnologias. Você não tem como fugir. Algumas empresas fazem, começam a andar no mercado e você tem que se submeter a essas tecnologias. Como é que você faz para mexer com dinheiro, com o banco, um pagamento? Vai tudo, né? As crianças na escola precisam aprender online. Não tem como. Então, outra coisa que ele não gosta é a aceitação passiva. A gente simplesmente aceita. Não tem uma revolução popular para dizer, essa imposição aí, eu não gosto disso, né? Não, a gente não vê isso acontecer. Então, filósofos modernos apontam para esse problema como o exemplo do Finberg, né? O Andrew Finberg foi discípulo de Marcuse, ele estudou bastante a fundo o Heidegger, e ele tem essa questão, será que é possível intervir nos rumos da tecnologia, pelo menos, né? Se a gente não pode simplesmente dizer, não vamos mais ter tecnologia, pelo menos a gente podia pensar nos rumos, e para isso existem fóruns. Então ele fala que a própria tecnologia nos dá a oportunidade de discutirmos. Você mora num estado, eu moro num outro país, e assim por diante, mas a gente pode conversar sobre para onde estão indo as coisas, né? É uma ingenuidade, você disse, Marco? Como assim? O autor vai defender o uso de redes sociais, essas coisas, para democratizar, né, a discussão ali sobre tecnologia, né? Só que não é bem isso que a gente vê na vida real, né? Porque elas são feitas para guiar a opinião, não tem como. Tipo, pega um Twitter e, estatisticamente falando,
posts que são mais tendenciosos, mais assim, tem uma linguagem mais emotiva, elas têm 40% mais de alcance. Então, os algoritmos, eles já vão guiando as discussões. Então, eu acho que é ingenuidade. Você também acha que é ingenuidade, né, Luiz? Bem por isso, né? Porque não são neutros, né? Tipo, essa tendência mesmo de deixar ser mais negativa a rede, né? Mostrar mais conteúdo extremo, né? Que tem vários estudos que mostram, simplesmente porque eles querem, né, que renda mais, e isso atrai mais pessoas, gera mais engajamento, então, logo, né? Então, assim, 2015, que ele escreveu esse livro, né? Então, talvez ele estava pensando ali, escrevendo em 2014, ainda eu acho que não tinha tanto esses dados, né, de retorno das redes sociais, como funcionava. Então, acho que é isso, assim. Eu acho que com esses mais estudos sobre algoritmos, como funcionam os algoritmos e tal, que tem, né, de maneira mais recente, eu acho que mostra como que não é um lugar, assim, tão legal, né? Tem aquele livro que eu sempre falo dele, que eu gosto bastante, que é sobre a internet. Eu estava vendo se eu encontrava ele aqui, sobre a internet do Dreyfus. Ele fala que outro problema que tem é o anonimato. Então, por conta do anonimato, as pessoas acabam se expressando ali de uma forma não muito fofinha, né? Você pode fazer o que você quiser, que você está sempre protegido pelo anonimato, né? Então, isso também dificulta o debate democrático. É um balde de água fria para o educador, né? Isso me preocupa um pouco, porque a gente chega à conclusão de que nós precisamos entregar o conhecimento de que temos que estar atentos às consequências da tecnologia, e isso precisa acontecer desde os garotos já, e aí os próprios algoritmos e tudo mais trazem isso e reforçam isso. A pessoa procura por aquilo que é mais emotivo. E às vezes aquilo que é mais emotivo traz um conhecimento que não está certo, né? Então, dificulta ainda mais para nós, né? Essa semana teve o encontro aí da educação, o Luiz estava falando sobre isso no ABC2 Educação, né? Tecnologia com educação não é fácil por causa dessas coisas, essa intervenção que acontece, né? Deixamos os nossos filhos irem com o celular para a escola ou não? Né? Eles podem usar dentro da sala de aula ou não? O que eles vão ver? Ou seja, a gente precisa ser esperto para tentar alternativas que eduquem pelo menos um pedaço da população para a gente poder encontrar alternativas melhores para o uso da tecnologia, né? Na tecnologia é assim, ela simplesmente aparece, e isso aconteceu com eletricidade e a lâmpada. Ninguém foi fazer uma votação, vamos deixar a eletricidade existir, ou a lâmpada. Simplesmente houve uma adaptação, vamos fazer as companhias de iluminação pública e pronto, né? A lâmpada está aí. Ah, beleza, mas a gente precisava mesmo das lâmpadas e tudo mais. Eu sei disso, né? Só que tem outras tecnologias que a gente precisava discutir com antecedência, do tipo juntar a tecnologia com o ser humano, botar um chip na cabeça, ou então tirar o cérebro e botar numa máquina, essas coisas que a gente está pensando na atualidade, né? Nós precisamos pensar nisso com antecedência. Então, singularidade, isso é uma provocação agora para o capítulo 3, né? É legal isso que ele faz no livro, de fazer essas provocações ao final de cada capítulo, para você já se engajar no próximo, né? E no capítulo 2 tem essa provocação para você ir para o capítulo 3. Singularidade seria a inteligência das máquinas equiparada à humana, quando ela chegar a isso, né? Será que nós chegaremos a essa singularidade? É uma boa questão. Para alguns, isso seria um terror. Encontrar uma máquina que pensa que nem você, né, que quem sabe tenha consciência e tudo mais, isso é assustador. Para outros, que são transhumanistas, os benefícios que vai trazer compensam os riscos. Então vamos adiante e vamos fazer esse negócio. Olha, não sei se, né? E aí chega o capítulo 3, é um pouco mais curto, que é o fantasma da singularidade, né? O Heidegger consideraria uma monstruosidade esse negócio da cibernética, como ele falava, né? Se tornar uma coisa inteligente mesmo, né? Seria a ruína da humanidade. Para os transhumanistas, ela é a apoteose, ela é o máximo da tecnologia, sua realização suprema. Aqui nós vemos o Vernor Vinge, que ele não teve muito sucesso em propagar a ideia, foi ele que encunhou esse termo
termo da singularidade, né, em 1983, ele não teve repercussão. Mais tarde, sim, fazendo esse livro da Era das Máquinas Espirituais, o Ray Kurzweil, que que bota essa ideia para frente, né, ele popularizou em 99. Ele acredita que a consequência da lei de Moore vai fazer em 2045 nós termos supercomputadores e singularidade, né? Ele é bem transhumanista. Ou seja, a lei de Moore a gente já vê, esse aqui é o Moore, em 1970, a cada 18 meses o número de transistores que cabe num chip dobra, né, num circuito eletrônico, né? Não sei como é que está isso hoje, mas nessas primeiras décadas dessa miniaturização foi o que ele observou, né, que eles conseguiam compactar, então em menor espaço isso já cabia mais transistores e mais componentes, então você poderia ter um poder no computador aumentado. Fala aqui, Odd. Não, só que você perguntou como é que está hoje, né? A lei de Moore originalmente era a cada 4 anos, 3 anos, daí diminuiu, né, o tempo. Só que a questão é que hoje a gente está chegando no limite do silício, né? Então, inclusive, a lei de Moore está para acabar entre esse ano e daqui 2 anos. Então, a não ser que desenvolvam outra técnica de integração, né? Então, só para saber, a gente está no limite do silício já. Porque, Isso que... Pode falar. Só que quando eu estava na graduação, o estado da arte, né, da integração, era o gate do MOSFET, eu acho que era 9 ou 10 átomos de silício. Então, a natureza é discreta, a natureza do elemento é discreta, né? Então ela não pode subir exponencialmente dessa forma. Hoje já está bem no limite mesmo. Para quem está ouvindo o que o Odd está dizendo, é que nós sabemos que existem minas onde a gente extrai certos materiais um pouco raros para usar desses materiais e fazer tecnologia, e a gente pode ter, assim, exaurir essas minas e nós chegaríamos no limite. O que o Odd está falando não é isso, tá? Porque silício é areia, então a gente tem abundância aí no mundo, nós não estamos chegando no limite de ter explorado toda a areia do mundo. Isso aí tem aí em abundância. A questão é que fazendo de silício os componentes e chegando a tamanhos cada vez menores, a gente não pega mais um pedaço de silício, a gente pega poucos átomos. Então é isso que ele está dizendo. Daqui a pouco você vai querer mexer com um átomo só para fazer um circuito, né? É ridículo, é um absurdo isso que eu estou dizendo, mas são poucos átomos, não dá para você diminuir mais, porque você precisa do átomo, né? Então, por isso, a gente não vai poder compactar um pouco mais. Você colocou algum material aí no chat, Luiz Adriano, você quer falar? Não, só que o Kurzweil lançou esse ano, tá saindo o livro, já vi que já tem a tradução também que vai sair, Kurzweil do livro dele, que ele tinha feito, não sei se você vai falar, né, que ele falava da singularidade está próxima, que ele escreveu um tempo atrás. Não, eu não ia falar, pode falar. Tá. Não, ele lançou esse livro, né, depois, acho que é depois desse das máquinas espirituais, ou junto, né, e daí agora ele tá falando, né, que ele falava assim, então em 2048 vai ter esse, tá lá, né, 2045 atinge a singularidade. Aí, as pessoas falando, vamos ver e tal. Daí agora ele escreveu esse livro falando o novo, a singularidade está mais próxima, né? Então, dizendo que sim, ele estava certo e está ainda sendo mais rápido, né? E ele trabalha na Google, né? Ele é o cara responsável pela inteligência artificial no Google, né? Hoje em dia. Tá bom. Novo livro, ele já está em português, então? Sim, não sei se está em pré-venda, mas já tem a tradução aí. Beleza. Bom, e o Kurzweil? Será que a era do desencantamento do eu, a eliminação dos resquícios da ideia obsoleta da alma, será que chegou a hora de nos livrarmos do corpo biológico e seremos máquinas espirituais? É isso que ele discute nesse livro aí, né? Numa proposta da gente se ligar à máquina, né? Esse negócio da gente querer se transferir, pegar nossa mente e transferir para um computador, por exemplo, ou virar imortal, não é um tema novo dentro da cibernética e todo esse movimento de tecnologia, né? Aí está o Marvin Minsky conversando sobre isso no seu livro. Então, será que nós estamos preparados para viver tanto
Porque a gente chega um tempo que morre, né? Ou será que nós estamos preparados para ter um dirigente do país eternamente, né? Ou então pessoas no governo que consigam se perpetuar indefinidamente, né? Ou seja, é uma pena quando a gente vê um camarada morrer. Pô, que saudade do Timothy Keller ou tantos outros caras. Mas tem umas pessoas aí que, né, fizeram um mal danado para a humanidade e que se foram, entende? Então, será que nós estamos preparados para nós vivermos tanto? Então, no filme, ele sugere esse filme aí do Brilho Eterno. Tem o Jim Carrey trabalhando nele, né? Será que a gente pode ou deve apagar as memórias traumáticas, né? Expandir outras áreas do cérebro, da memória, né? É bom esse filme, Luiz? Foi isso que você escreveu? Você nunca viu? Não, não vi ainda. Ah, então, ó, vai, pega, faz com os filhos, inclusive, hein? Faz um programa aí em família. Vale muito a pena. Ah, que bom saber, porque Nossa, logo na sequência aqui tem o Vanilla Sky, é e um daí eu fui filmaço. buscar a Liz no aeroporto ontem e interrompi ele e não terminei de assistir, né? E eu quero terminar aquilo lá e quero assistir esse daqui então. Legal. E ele é um filmaço, então. Beleza. Outro filme interessante é esse daqui. Você vai vendo a história da família acontecendo, né? O robô é comprado para auxiliar a família em certas atividades, certas tarefas, né? E ele vai recebendo upgrades. E conforme vai passando o tempo, o robô vai ficando mais velho, mas as pessoas da família, quem era um bebezinho, se torna vovó e assim por diante. Ele até confunde a filha ou neta de uma garotinha que ele chamava, que ele brincava com a garotinha quando ela era pequena, né? Ele olha para a garotinha e fala: Nossa, você apareceu aqui de novo. Não, eu sou filha ou neta daquela com quem você brincava, né? Ele percebe que o tempo vai passando e os mais velhos que cuidaram dele antigamente já se foram, e então ele deseja se tornar mais humano, tendo o direito de morrer, né? Ou seja, vamos viver para frente ou não? A finitude também é abordada no Blade Runner, né? Os replicantes até desejam prolongar a vida, mas não indefinidamente, né? E tem uma boa questão aí de se discutir, afinal de contas, o que é ser humano? Será que a gente chegou a um ponto de conseguir fazer o ser humano, né? A sequência do ser humano, desculpe, a sequência do Blade Runner é que ele consegue ter um filho, né? Uma filha com desculpe o spoiler, né? Com a replicante, o que é um negócio bastante interessante. Então é isso. Esse termo foi popularizado em 99, da singularidade, aí com o Kurzweil, e apesar de ter sido um best-seller, levado a sério, levado a sério a partir do artigo do Chalmers, de 2010. Então está aí o David Chalmers, ele fez esse artigo, A Singularidade, Análise Filosófica, né? Então, no Journal Consciousness Studies, ele que trouxe isso mais para frente. E, além disso, o Chalmers diz que a inteligência artificial pode ser simplesmente igual à inteligência humana, a IA+, que é superior, ou a++, que é uma superinteligência, e com essa que a gente precisaria se cuidar, ou que talvez traga todas as soluções para nós, né? Então, ao conversarmos sobre o problema da mente-cérebro, ficamos perguntando onde fica a consciência, né? Não foi nesses termos que o Descartes pensou, mas ele pensou na pineal, na época ele chamava dessa forma. Onde vai ficar a consciência com esses supercomputadores, se eles vierem a ter superconsciência, desculpe, se eles vierem a ter consciência, aonde que ela vai ficar, né? O Deep Blue e o Watson da IBM, supercomputadores, eles ainda não têm essas coisas, né? O John Searle traz essa informação relevante que o significado não pode ser gerado. Nós somos diferentes e nós não tem condição da máquina ter isso, de olhar para o significado das coisas, né? Ela não pode ser gerada por sistemas informacionais artificiais. Então ele desponta como uma outra voz nessa história. Mas o Kurzweil volta a dizer: é consciente quem se proclama autoconsciente. É uma coisa um pouco parecida com Alan Turing, né? Se Deus quiser dar consciência para a máquina, ele dá, né? O Kurzweil fez também esse livro aqui, Como Criar uma Mente. Não é esse, né, Luiz? É esse? Não, né? Não, né? Tá. Além da consciência, o livre-arbítrio é um meme herdado da cultura. Ou seja, não tem nada disso, gente. Nós somos simplesmente o nosso cérebro e é isso mesmo, né?
O problema da mente-cérebro ainda não foi solucionado para a gente poder fazer certas afirmações. Então, é uma especulação, né? A gente vê aqui essa mistura. O pior de tudo é isso, né? A gente vê essa mistura do que é virtual, o que é real. Realidade, realismo é uma coisa que já vem sendo estudada há bastante tempo. A gente vê uns caras geniais aí, Polkinghorne, né? O Ian também fazendo. Tem vários caras que vão falar sobre o que é realidade. Isso também precisa entrar em metodologia científica, né? E aí chega esse negócio do virtual, onde os caras entram numa vida virtual, num pensamento virtual, ou então simplesmente na internet, na vida virtual lá, né? Afinal de contas, o que é real? E aí, nesse filme que eu não terminei de ver, dizem que tem alguma controvérsia no final lá, tô louco para terminar de ver ele, né? Mas eu me lembrei do outro filme, que é A Origem, né, com Leonardo DiCaprio, em que o cara prefere viver num mundo virtual, ele mergulha nisso e fica lá. Será que a internet é um mundo desfisicalizado? A gente abandona todos os problemas que a matéria, que o corpo tem, de envelhecimento, de ficar feio, de engordar, sei lá, né? E vai viver uma vida virtual. Sobre nós vivermos com essas coisas, o Chalmers já estava vendo alguns problemas, né? Se nós tivermos o surgimento aí da singularidade, vai acontecer uma concorrência desigual. Hoje nós já estamos vendo criação de livros. Faça o seu livro em 5 minutos aqui na Amazon ou em outro lugar. Usa a inteligência artificial, né? Ela vai coletar, fazer uma coleta na internet, junta, faz um bem bolado e sai um livro, ou sai então uma nova arte. Se Monet estivesse vivo, qual seria o próximo quadro dele? Daí a inteligência artificial faz. E faz isso tão rápido que é meio desigual. Antes aquilo que era uma arte, um cara levava 10 anos para fazer um livro sobre isso, hoje em segundos você tem. Deflação, queda de salários, diminuição do emprego, é tudo desigual, né, gente? Essa superinteligência poderia trazer algo desse tipo. Então, as máquinas, outro problema que o nosso autor traz, as máquinas sabem cada vez mais de nós, dos nossos comportamentos online, e nós sabemos cada vez menos sobre elas, como é que funciona uma inteligência artificial, né? Já foi declarado isso, eu não sei o que a inteligência fez para chegar em tal resultado, né? E como que elas vão usar. Isso me lembra bastante essa série de TV, eu estava assistindo na HBO, que é o Westworld, né? É uma série antiga, na verdade, né? São livros antigos, mas, puxa, eu achei muito interessante de nós sermos assistidos. Tinha uma câmera atrás do espelho filmando as suas atitudes e tudo mais. Então, você pode descrever o que é um ser humano em poucas linhas no programa. Nossa, isso é terrível, né? Aí tá o Michio Kaku, tô quase terminando. Michio Kaku é um físico que também é transhumanista, né? Ele está dizendo o seguinte: a única saída para preservar a espécie humana, veja isso, leia comigo. A única saída para preservar a espécie humana, aperfeiçoá-la pela manipulação genética. Essa é a saída. A única saída é aperfeiçoá-la pela manipulação genética ou então pela progressiva associação com máquinas. Meu Deus do céu, porque já que é desigual, a nossa mente correr atrás do que a mente do computador, mente, entre aspas, do computador consegue fazer, nós precisamos nos associar às máquinas para ter competição suficiente. Meu Deus do céu, né? O autor do livro, Teixeira, até fala do seguinte, que ele é muito ingênuo, né? Se nós colocarmos partes do nosso corpo numa máquina, ou então partes da máquina no nosso corpo, não vai acontecer da singularidade ou da máquina inteligente querer se autodestruir. E por isso que nós vamos conseguir permanecer vivos como humanidade ou transhumanidade, o que quer que seja. Ele é muito ingênuo, né? Antes de pensar se a singularidade é desejável, nós precisamos pensar se ela é possível. Essa é a provocação para o próximo capítulo, tá? Então ficam essas 3 perguntas. Será que é possível chegarmos na singularidade? É possível construir superinteligências? Se é possível, elas não forem capazes de detectar significados. Como é que fica? Tudo bem, vamos fazer uma singularidade, mas ela consegue detectar significado do jeito que nós conseguimos na natureza, na linguagem, né? Esse é o nome, inclusive, do capítulo 4, né? Sobre significado. E, por fim, o Descartes
Para ele, a consciência é um limite intransponível. Nós não vamos chegar lá, entre máquinas e humanos. Será que ele estava certo? É isso, gente. Essa é a apresentação, então, dos capítulos 2 e 3 e a provocação para o próximo. Muito bom, muito bom. E eu tive vários questionamentos nesse sentido mesmo, né? Como ele é. Não sei se ele é ingênuo ou se ele é mesmo otimista. Eu fico nesses dois, assim, né? Porque realmente tem várias afirmações, assim. O cara lê um monte, né? Você vê, assim, as referências e tal. E aí, mesmo assim, ele escolhe, né, esses posicionamentos, né? Então, por exemplo, uma hora ali, se vocês estiverem com o livro, na página 66, né, ele fala isso. Não há bom ou mau uso da tecnologia, pois sua utilização não é determinada por ninguém. Está lá em cima, né, onde começa para falar o velho debate e tal. Aí a segunda frase é isso, né? Não há um bom ou mau uso da tecnologia, pois sua utilização não é determinada por ninguém. É, é, mas é interessante porque um pouco antes, né, ele já fala mesmo de que as pessoas determinaram o uso da internet, né, as próprias pessoas. Então tem um pouco, às vezes, de essa visão do a moldagem social da tecnologia, né, aquela ideia de que as pessoas podem modificar a tecnologia, né, e tal. Por exemplo, a internet, né, que não era para isso, para ser usada para as pessoas normais, né, comuns, era para ser usado só para os militares e tal, e aí as pessoas perverteram esse uso, né, e os hackers e tal. E isso aqui é a afirmação que, dentro da filosofia da tecnologia, é bem questionada, né, porque a gente já mencionou aqui os algoritmos, né, a tecnologia, ela é determinada, né, por alguém. As redes sociais, você vai usar as redes sociais, ela é determinada por alguém. Então, não dá para você, tá, eu vou querer agora e vou fazer o Twitter, o X, um lugar bem legal de discussão política. Você vai tentar, você vai lutar, mas não vai conseguir, porque o algoritmo, ele é, como o Marco falou, né, ele tem essa é, ele enfatiza conteúdo negativo, enfatiza as tretas, né? O algoritmo ele enfatiza as tretas. Então, assim, como que você vai ter um ambiente fora, né? O jeito que é feito ali, de compartilhar e tal, né? Então vem uma mensagem, né? Você compartilha, ela viraliza, é um argumento. Às vezes a pessoa faz uma um comentário, né? Que que fica muito forte, então viraliza aquele comentário, fake news, se espalha. Então, assim, né, não é, né, sim, a tecnologia ela é determinada por alguém, né, então tem todo um algoritmo trabalhando, toda a estrutura, a arquitetura das redes sociais, elas são moldadas de uma forma, você pode tentar, né, se esforçar para usar, mas não é, né, não vai ser, assim, tão livre, assim. Marco, O fala que aí. eu achei estranho, eu também circulei essa parte, eu achei muito esquisito, né? Ele fala aqui ó, o velho debate ético sobre tecnologia intrinsecamente nociva, você lê os que vêm dela, daí ele fala assim, não há um bom ou mau uso da tecnologia, pois sua utilização não é determinada por ninguém. Só que daí eu acho muito engraçado, né? Porque ele vai usar a ambivalência da tecnologia, que tipo, ela pode ser, tem aspectos positivos ou negativos, para embasar essa determinada é, neutralidade. Só que o que eu achei engraçado é que no mesmo capítulo depois ele só vai pegar os aspectos positivos, por exemplo, das redes sociais. O próprio argumento dele mais para frente vai dar ruim, porque depois nas duas páginas depois ele fala, não, então a gente pode usar as redes sociais como uma nova, ele não vai usar esse termo, né? Mas a ágora virtual, né? Você vai poder se reunir ali para discutir as coisas, né? Tinha um professor lá no Unicinos, né? Semestre passado, que o Celso Zambuja, ele defende isso. Então ele criou até um artigo das redes sociais como uma nova ágora, o que também não considera que os algoritmos são tendenciosos, né? E a própria ambivalência, que eles trazem isso, um aspecto da neutralidade, mas eles só pegam o lado bom. Isso eu termino minha jogada com a carta virada para baixo.
Exatamente. Inclusive, sobre esse negócio de ambivalência, né? Um negócio só para jogar fogo no parquinho, né? Eu tô tomando um remédio, que é a metformina, para diabético, né? E saiu uns artigos um tempo atrás, né? Não sei se é tão recente assim, eu descobri recentemente que o aumento do uso das pessoas que estão desenvolvendo diabetes tipo 2 e o uso de metformina está agredindo ambientes marinhos, porque as pessoas, o corpo da gente expele, então a gente tem que tomar para não morrer. Daí, só que o nosso corpo expele, não, isso não é bem tratado pelo sistema de esgoto, chega no oceano e tá fazendo mal para os ambientes marinhos. Então, você vê, o negócio, não existe uma coisa assim que você possa falar assim, ah, não, a gente pode utilizar, vai dar tudo certo. Daí, por exemplo, no capítulo ali que o Sobol citou o japonês lá, o Michio Kaku. Ah, vamos nos unir à máquina, ou vamos usar vamos nos fazer aprimoramentos genéticos. Tá aí as consequências que não estão no papel ali, que a gente não está levando em consideração. Né? Metformina faz um bem para mim, mas, pô, tá atacando os ambientes aquáticos. E aí? O que a gente vai fazer? Então, vamos adotar uma solução super drástica, tipo, painel no planeta para evitar aquecimento global, tá? E beleza, evitou aquecimento global, e o resto? Então são coisas assim que eu acho que esses otimistas não levam tanto em consideração. Agora eu terminei. Eu lembro desse negócio ele fala também na página ali 70, ele fala da ecofagia, né? Eu não lembrava desse termo. As nanomáquinas, né, que podem devorar os recursos naturais numa escala jamais vista. É bem aquele artigo que eu escrevi lá, o capítulo do livro lá, quando eu falo do Horizon Zero Dawn, aquele jogo tem um jogo, né, do PS, e que é assim, né, o que aconteceu, você começa o jogo e você está vivendo numa sociedade futurista, mas pós-apocalíptica, né, todo mundo meio voltou para viver uma vida meio indie, assim, né? Meio Homem das Cavernas, assim. Só que tem um monte de robô super tecnológico, avançado. E aí você vai descobrindo na história que, na verdade, aconteceu isso. Seres humanos inventaram máquinas para limpar o lixo da Terra com inteligência artificial, e essas máquinas se viraram contra os seres humanos. E aí elas existem, tal, você tem que lutar contra as máquinas. E é bem legal esse jogo, tal. O jogo em si é legal, além de ter essa história super boa, assim. E é essa ideia mesmo, né? Esse perigo que você cria as máquinas e você perde o controle. Ah, que legal, né? Vamos criar máquinas para limpar os oceanos. Pô, parece uma coisa genial, né? Uma boa ideia, muito legal. Mas daí é isso, assim, né? A imprudência, né? Você não pensar. E é engraçado que o tom que ele fica aqui, inclusive no próximo capítulo, né? É aquela ideia. Tá, a gente pode ficar aqui prudente, né? E não fazer essas tecnologias. Mas e se acabar o mundo, né? Então, acho que vale o risco. Essa, para mim, ficou a mensagem, né, desses capítulos. Vale o risco da gente correr para a gente fazer essas máquinas ou tentar a singularidade, né? Se juntar com a máquina para vale tudo, né? Para tentar sobreviver. Então, acho que vale a pena o perigo que a gente corre. Para mim, ficou essa mensagem, assim. É no capítulo 3 que ele fala que, assim, né? Ah, você pode se arrepender de ter feito, mas será que a gente não vai se arrepender de não ter feito, sabe? Uma coisa assim, né? Bem isso. Liz, fala. Tá mudo. Você tá sem mic. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Bom dia. Nossa, muito interessante ver essa discussão e como as coisas estão caminhando, e ouvindo, né, vocês debaterem, eu fiquei pensando que esse olhar mais ingênuo, de não consideração das consequências, ou não enfrentar a discussão ética e de responsabilidade, ela também aparece como uma defesa, né, como um processo de darmos conta de seguir com o avanço tecnológico sem precisarmos nos deparar com esse risco e com esse sofrimento. E a defesa por si, ela
é tipo uma anestesia, né? Uma defesa psicológica mesmo, de negação dessa realidade, desses riscos, que nos dá uma anestesia para continuarmos fazendo aquilo que teoricamente, aquilo que seria intolerável, aquilo que nos daria um confronto com o risco da nossa própria existência ou das consequências que isso traz. Essa negação é muito mais fácil de lidar e poder continuar as pesquisas e avanços nessa área se não pensarmos seriamente sobre isso. Então, esse discurso mais positivo, positivo que vocês falaram, né? E ingênuo, essa visão mais positiva e ingênua, ela conversa muito com esse homo deus, essa sociedade do homo deus, de querer ter o controle das coisas, essa ilusão de controle, de que não, vamos arriscar porque nós conseguimos entrar num outro lugar que é para além do ser humano, né? De brincarmos de ser homo deus e de criarmos realidades e existência da maneira como a gente quiser. Então, isso distancia da realidade, né? E é coerente que tenha, com esse tempo e com a ideologia presente na sociedade, é coerente que tenha essa visão sempre presente. Né? E aí, qual que é o papel de quem se preocupa efetivamente com essa realidade, com essa ética? Como que nós conseguimos discutir isso, uma vez que as pessoas que usam esses processos defensivos, eles são inconscientes, né? E as pessoas de fato acreditam nisso. Então, e a quem interessa? O sistema produtivo, como ele está colocado, interessa que as pessoas pensem assim. Então, é coerente ter também essa abordagem presente, né? E que vai para um processo muito, muito mais profundo, que não é só um convencimento ou uma questão teórica ou técnica, mas de um processo intrapsíquico, subjetivo e inconsciente, que as pessoas nem percebem que ajuda a sustentá-las exatamente nesse lugar, né? E eu queria também fazer um comentário sobre a questão das fronteiras entre o trabalho e vida pessoal e uso de tecnologia, e que essas discussões têm se avançado bastante no mundo. Na França já tem uma lei, né, de direito à desconexão, prevendo que não deve se fazer contatos específicos de trabalho para além do horário dos combinados do trabalho, e que, ao circular aí várias instituições, a gente percebe, o WhatsApp é usado como principal meio de comunicação aqui no Brasil, é o país que mais usa, né, o WhatsApp, com recursos que em outros nem são usados, e aqui a gente usa muito, e a dificuldade, inclusive em órgãos institucionais, públicos, de relevância, passa tudo pelo WhatsApp, né? Só que o WhatsApp é um uso pessoal, a gente usa para tudo na vida. Mas olha que interessante, é bem aquele recurso que a gente usa para tudo que tem a invasão do trabalho. E é uma discussão muito desafiadora. Tem pessoas que falam, eu vou para o WhatsApp, para o Instagram, para as redes, como um meu lugar de descanso, né? Que é bem o lugar, que também é o lugar do consumo, que também é o lugar do distanciamento social, que também é o lugar da não reflexão, e que ajuda a colocar as pessoas num processo de negação do que é que de fato a gente está vivendo aqui, como a gente está usando essas tecnologias. Eu fico muito impressionada de ver essa arquitetura que vai invadindo todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as esferas, ela vai transformando e vai nos colocando num padrão único de submissão a uma lógica, né? De aceitação da tecnologia, de achar que isso é legal, de se autorresponsabilizar. Não, mas sou eu que não consigo desligar o celular, porque eu posso desligar, mas é tudo montado para eu realmente não conseguir. E aí a gente põe isso para as crianças, sem maturidade nenhuma, como se elas pudessem conseguir desligar. Elas não podem, elas não têm o cérebro desenvolvido para conseguir desligar aquilo, nem os adolescentes, né? Aqui em casa a gente tá lidando aí, ó, tá aqui o celular, veja aí se você consegue não desligar. Não conseguiu. Então, a gente vai te ajudar, vamos bloquear nessas horas, porque você não tem idade para sair dirigindo um carro, você não tem maturidade cerebral para conseguir dizer não para isso aqui,
né? E a gente vai colocando isso como se as crianças e as adolescentes tivessem. A gente, às vezes, não consegue, quem dirá eles que estão em desenvolvimento. Mas muito bacana poder pensar tudo isso com vocês. Eu queria só complementar isso que a Alice falou, que para mim foi a discussão mais legal aqui do capítulo. Para mim foi o filé mignon do negócio. Eu sei que não foi a intenção do autor que esse fosse o ponto mais importante, mas para mim foi o filé mignon, que é a discussão da imposição da tecnologia. Por exemplo, o celular, né, que a Alice falou, tá tudo empurra pra gente ter o celular. Você não consegue nem ir a um banco hoje sem o celular. Porque você vai tirar dinheiro, você precisa de um celular, você precisa de internet. Cara, eu não tenho conexão móvel no meu celular, né? Ele só tem de ligação. E mesmo assim, os presídios ligam toda hora para mim. Quando tem restaurante que eu vou, que eu não consigo pedir, porque eu não tenho o bendito do cardápio. Então, você vê, é uma coisa idiota, né? Pensa assim, Marco, mas é um exemplo da imposição de você ter que ter com esse negócio aqui. Vai tirar dinheiro, você precisa ter esse negócio aqui com o aplicativo instalado, com o negócio para validar um QR Code. Você precisa... qualquer coisa em órgão público, tem lá o WhatsApp. Você não consegue mais ligar ou ir lá. Você precisa... Eu tô para tirar minha carteira de identificação nacional, né? Vou segunda-feira. Você precisa entrar na internet, você precisa ter o negócio para ir lá e agendar, porque só você ir lá pessoalmente, não, a gente não te atende. Então, é uma imposição macabra. Na verdade, tudo a sociedade está sendo moldada para te fazer consumir esse tipo de produto, ter ele e estar sempre imerso nesse tipo de coisa. Então, isso, para mim, essa foi a discussão mais legal do livro, por mais que seja um aspecto secundário ali no capítulo. Aí, Marco, tem o Ricardo Antunes, que é um sociólogo da Unicamp, bem importante no Brasil na discussão sobre os avanços do trabalho, e ele fala desse trabalho autorrealizado pelo cliente, né? O quanto vai sendo terceirizado, e as tecnologias vêm permitir isso, né? O trabalho que antes você ia viajar, quem tirava a tua passagem era uma agência, você chegava no aeroporto, né? Hoje a gente faz todo o check-in, tem vezes que eu viajo que só vão ver, eu tenho 2 conferências antes de entrar no avião, a entrada na área de embarque e a entrada no avião, e mais nada, o resto tudo fui eu que fiz, né? Então, como tem países que você entra só mostrando, ninguém te atende, né? Só mostrando teu passaporte, você num leitor específico, e você entra. Então, dependendo como está e a tecnologia está permitindo essa retirada do humano, né, de muitos processos, e a gente nem percebe quanto a gente trabalha hoje para conseguir aquilo que a gente quer, e se você não tem até o celular, você não consegue, não é um dispositivo, hoje eles estão pedindo conferência em 2, né? Você entra no computador, ele pede para conferir pelo celular, você entra pelo celular que você confira por um outro dispositivo, o que vai não nos dando mais escolha, eu não posso mais sair sem meu celular. E eu fui para a Inglaterra recém, os ônibus todos só com o cartão direto no celular, né? E é muito rápido. Então, é essa tendência que nós vamos ter. Cada vez o próprio sujeito, né? Uma independência do humano, né? E no cotidiano. E não poder mesmo ficar sem o celular. Até a escola manda tarefa que tem que entrar pelo celular. Não, mas meu filho não tem celular. Não, mas então vai ter que usar o seu celular. Como assim? Não estava na lista de materiais o celular. Agora você recebe a lista lá dos teus filhos, tá lá, iPhone, S, não sei das quantas lá, material indispensável para a aula de ciências, sei lá. A Alice falou umas coisas, e eu terminei de reler ontem esse aqui, Geração Ansiosa. Terminei ontem, reli, e... Pera, você releu?
Não, eu acho que não é possível. A gente não deveria permitir esse tipo de comentário. Você releu, o negócio lançou faz um mês, cara. Eu acho que colocou uma máquina para ler, porque não é possível que... É muito bom. Passada, ele lê já em reli, vezes 4. Ele lê em vezes 4. Mas você leu só esse? Não, mas eu li mais 3 livros também. Não, 3 livros na semana, enquanto ele estava ali trabalhando ainda. Lavando louça. Não, mas é muito bom, assim, porque esse livro, assim, eu acho que tinha que ser meio que obrigatório, assim, é muito bom. E ele vai colocando, né, os dados, e bem isso, né, que é muito engraçado que a gente relevou com a tecnologia, a gente aceitou a tecnologia, ou dos celulares, de uma forma que a gente não aceita nada, assim. Então, ele fala assim, um dos grandes problemas, né, para resumir o livro uma frase, os grandes problemas é que dessa geração ansiosa, né, que foi a geração que nasceu a partir de 95, eles diminuíram de brincar livremente e aumentaram o uso de celulares. Isso é o resumo do livro, na verdade, né? E ele fala, então, corta o celular. Porque, assim, por exemplo, assim, não brinca lá fora, é muito perigoso, não vai sozinho para a escola, é perigoso, não fale com estranho, é perigoso. Daí você coloca a criança no celular e ele faz tudo isso, né? Porque ele vai ter predador sexual, por exemplo, está muito mais forte, né, na internet. Esses dias eu descobri no Roblox, né, que os caras estão fazendo coisas no Roblox, no joguinho que é para criança e tal, né? Tem predador lá dentro. Então eles falam com estranho todo tempo, né? Então a gente normalizou o uso do celular e foi tirando outras coisas, né? Então acho que é essa questão da tecnologia, assim, como realmente, ela não é um ambiente neutro, ela não é um ambiente, não, eu vou deixar meu filho usar porque ele vai saber usar, ele é um nativo digital, esses mitos, né? Então ele vai saber usar bem, e aí a gente vai fazendo isso mesmo, vai naturalizando. Então, a escola, né? Então, eu falei nessa semana lá para o pessoal da educação, legal, celular na educação e tal, chat GPT, não, tira isso aí tudo, né? Eu falei, as grandes escolas tecnológicas hoje do mundo que estão, né, lá no Vale do Silício, um monte de escolas tech-free, sem tecnologia. Os caras das big techs, os grandes donos, colocam os filhos deles em escolas sem tecnologia. Será que isso não dá, né, uma pista para a gente de que algo está errado nessa aceitação à crítica das tecnologias, né? Agora eu fiquei feliz, né, viu? Vai sair o governo está preparando, né, uma lei aí para banir os celulares das escolas, né? Isso vai, né, mas sim, tem que partir, né, tem que ter essa criticidade, porque assim, eu vejo, os próprios pais, acho que por isso que é interessante esse livro, todo mundo tem que ler e tal, porque os próprios pais, eles não veem, né, muitos não veem esse mal. Eu sei que assim, eu fui falar com o pessoal lá na escola, a coordenação na escola do meu filho, e professores falando, não, os próprios pais querem que os filhos fiquem com o celular. E a professora falou para mim assim que uma das profs, né, falou que os pais ligavam para os filhos no meio da aula, assim, para falar besteira, para falar coisa, assim, e aí, filho, como é que tá e tal. Os pais, né, gerando essa ansiedade até nos filhos, porque assim, não precisa celular. Mas meus filhos, até o Jonathan Haidt nesse vídeo, ele fala assim, não, mas em caso de tiver algum problema, né, algum perigo, eles vão nos avisar. Mas ele fala assim de vários casos que, na verdade, atrapalhou o celular, atrapalhou as crianças. Por exemplo, tem sei lá, um incêndio, alguma coisa, algum problema na escola, e as crianças lá no celular mas se mexe, corre, sai daqui, né? E as crianças no celular. Então, assim, na verdade é pior até, né? Em caso de emergência, o celular, porque se precisar, o professor ali, um adulto, vai avisar os pais, né? Vai ter o contato e tal, tem a relação. Então, assim, na verdade, a gente naturalizou isso, né? O uso do celular e está trazendo um monte de coisas ruins, né? Aí, na questão do trabalho, na ansiedade em geral, né? Então, acho que essa visão, às vezes, ingênua, né, de autores, né, que são críticos de tecnologia. Comecei a ler, mas aí eu parei porque eu fui pegar esse Geração Ansiosa, mas eu comecei a ler o livro do Harari, o novo, Nexus.
onde ele vai falar sobre inteligência artificial e tal. Porque, assim, o cara é bem otimista, né, também. E aí ele começou, no início, assim, a fazer umas críticas. Até estou me surpreendendo, assim. Eu li ali poucas páginas. Mas ele começou fazendo críticas da tecnologia hoje, né? Então, da inteligência artificial, tal. Então vamos ver, assim, né? Mas a maioria desses caras, né, são extremamente otimistas. Ou são cínicos também, né? Eu acho. O que eu acho engraçado da inteligência artificial para educação, né? Eu estou tendo aquela experiência de dar aula lá para o pessoal que vai para o seminário lá na minha igreja, né? E um dos alunos perguntou se podia usar a inteligência artificial para fazer o trabalho. Eu fiquei assim, sabe? Mas não é um piá, é um cara de 30 e poucos anos. Eu falei, cara, mas aí qual que é o... Não, mas eu quero utilizar uma inteligência artificial. Você manda o PDF, faz pergunta para o PDF, ele vai te respondendo. Eu falei, mas se você quer procurar por tempo, você dá um Ctrl F, isso já existia antes, não precisa fazer isso. Mas parece que o pessoal está querendo forçar o uso mesmo, sabe? Cara, eu quero fazer o trabalho com IA, mas não precisa. Só escrever 2 páginas, pelo amor de Deus. Precisa de IA para escrever 2 páginas? Não é um livro de 200, de 300 páginas. Essa está sendo uma frustração também para mim. Me surpreende que ele tenha perguntado, sabe? Me surpreende que ele tenha perguntado, não tenha simplesmente entregue. Não, certamente os outros, né? Porque dos 13 alunos, 10 ficaram com 0, né? Então, assim, desses 10 provavelmente usaram inteligência artificial, porque estava muito mal escrito, não estava com nada. Ou talvez se tivesse usado inteligência artificial, não teria ficado tão mal escrito, assim, né? O problema são os outros 3, né? A vida de professor, Marco. Bem-vindo. Difícil, né? Difícil. Você está falando com 10% e pior que você nunca sabe quem que é. Quem que são os 10%? Não, e daí é engraçado, até comentei aqui, né? Porque eu vi uma notícia, foi num jornal, né? Falando que os alunos estavam usando o GPT para fazer trabalho e os professores estavam usando uma outra IA para corrigir os trabalhos. Eu fiquei pensando assim, né? Então, o que a gente tem aí do sistema de educação, né? Um faz a IA que faz o trabalho, a IA que corrige, a IA que elabora a prova. Vamos deixar só eles lá, num The Sims da vida, lá na simulação, vamos ficar em casa. Tem um pediatra que... Eu estou voltando no comentário do Luiz Adriano, estava tentando lembrar o nome do pediatra, que ele está fazendo um movimento de pais para as crianças ficarem sem celulares até os 13 anos. E um dos livros que ele cita é o do Hyde. E aí é muito, muito interessante como está crescendo já esse olhar, né? E, claro, tem que vir via políticas públicas, não tem jeito para impactar. Mas por que as crianças não saem do celular? Porque os pais não saem do celular. Por isso que os pais querem que as crianças tenham celular e se mantenham no celular, porque eles mesmos não têm. Isso, Daniel Becker, este mesmo. Ele tem sido uma voz bem significativa, né, Luiz, no Brasil, trazendo esse movimento de que não precisamos de celular. O Papai é Pop, como é que é o nome dele? Ele também argumenta, não tão claramente. Como é que é o nome, Dani? Aquele que se encontrou uma vez no aeroporto, esqueci. Papai é Pop, não me lembro. Mas ele também trabalha com esse movimento, né, de retirada dos celulares. Mas o desafio não são as crianças, é uma crise de paternidade. Esse que é o grande problema, dos pais não conseguirem colocar limites. O Marcos Piange. Os pais não colocar, o adulto não sabe fazer um uso consciente da tecnologia, ele que dá o celular, ele que dá a senha, ele que dá o dispositivo, e ele que diz a margem de como isso pode ser usado ou não. Então, não é uma questão só retira na escola, é uma questão de educação, de rever, né, de novo, família, relações familiares, né, o problema no uso de tecnologias é ponta de iceberg, não é o problema real que a gente está enfrentando hoje.
Ele só sinaliza, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, né? Mas são esses valores de sociedade, essa vida de como Deus, a normopatia, que é essa doença de achar que tudo é normal, que isso tudo é normal, isso é o que mais impede a transformação. A naturalização desses processos como que não, é isso mesmo, é assim que a gente tem que viver. Aí é muito difícil fazer transformação, né? Então, para tirar a criança e adolescente disso, é uma sensibilização com os pais, principalmente. Claro que com adolescente já é mais fácil eles terem essa consciência. Mas se você não tem diálogo em casa, se você não tem uma vida em casa, você chega e vai direto para o seu quarto mesmo, porque o teu mundo está ali na internet, não é esse mundo ali da casa. E a igreja é um lugar, assim, da sociedade. Quem que está discutindo família, fortalecimento de família, laços familiares, vínculos? É a igreja hoje. Você não vê na escola, você não vê no lugar de trabalho isso, você vai ver nas igrejas, nas comunidades religiosas, né? Então, eu acho muito sério mesmo que isso, a gente precisa avançar essa discussão até nas igrejas, porque também o povo cristão também está caindo na mesma coisa, né? A mesma coisa. É muito engraçado que a própria igreja manda a gente para as telas. Siga lá no Instagram, acompanhe, venha para o... né? Não é assim? Gente, como assim? É pastor que tira selfie com ele e a igreja atrás? Gente, onde é que nós estamos, né? Triste. Mas não há consciência, né? Não há por essa normopatia, essa doença da normalidade, achar que isso é normal, que é assim mesmo, e uma naturalização. Aí tá feito. Eu faço isso porque eu quero, mas passa a ser uma escolha do sujeito, que é normal, que faz parte, e aí muda como. Não é? Mas muito legal as provocações aí de vocês. Mais gente. Eu vi esses dias um cara falando, fiquei até indignado, o cara falando bem assim, né, porque criticando quem fala mal, né, dos celulares e tal, dos problemas, porque é aquela coisa que a pessoa fala, né, quando surgiram o rádio, as pessoas falaram, né, que ia ser ruim, quando surgiu a TV também, agora smartphones, né, então são aquelas pessoas que sempre vão ser amargas, né, sempre vão ser críticas. E só que assim, você vai ver, né, agora, né, estão surgindo os estudos sobre o impacto das redes sociais, o impacto dos smartphones, que eu acho que não tinha tanto essa percepção, né? O Jonathan Haidt é bem legal, né, nesse livro, porque ele vai colocando, assim, quando tem as pioras, né? Então, por que ele vai falar, né, assim, o pessoal nascido em 95, então chega ali, 2010, estão com 15 anos, né? E aí é justamente quando surgem, os smartphones ficam mais populares, né? O primeiro smartphone surge em 2007, né, o iPhone. Daí 2010, é bem legal, porque ele coloca umas coisas assim, 2010 tem a introdução acho que é 2010, a introdução olha, uma coisa, como faz diferença, né? Uma inovação tecnológica. A câmera de selfie, que não tinha antes. E aí o Instagram vai entrar e vai usar isso, né, como vai ser o principal feature, né, do Instagram, o selfie. E como isso muda a percepção, aí ele vai falando, né, como isso mudou a percepção das pessoas com relação à rede social e curtir. Daí tem a inserção do botão de curtir, que não tinha também, né, mas acho que é um pouco antes, talvez. Não tinha o botão de curtir. Então, assim, um monte de coisa que vai colocando, que vai aumentando, né, essa ansiedade, assim, nas pessoas. E aí é bem legal porque ele vai colocando, né, esses inventos, essas inovações, e colocando ao mesmo tempo os gráficos, né? Ele coloca os gráficos de ansiedade, como aumentou a ansiedade das pessoas, né? E aí eu vi pessoas falando mal, fizeram uma resenha, inclusive eu vi uma resenha em português até,
um cara falando que o Jonathan Haidt exagerou, não é assim, veja bem, não tem, como que ele fala, os dados, isso é um negócio de filosofia da ciência, até os dados são, como é que quando você coloca dois dados que não tem... Uma correlação espúria. Isso, uma correlação espúria, não é falsa correlação, né, dos dados, porque, veja bem, tal. E aí, mas ele coloca tantos dados, assim, tantos, que vai ficando assim, não realmente, né, tem gerado problema. Coisa que lá, por exemplo, né, a gente leu e discutiu Sociedade do Cansaço, né, que como que a Alice começou a falar, né, no início, a primeira fala dela, né, de que as pessoas chegam para descansar do trabalho, né, trabalho o dia inteiro em tela, à frente da tela, chegam para descansar, vão usar o celular, né, e como as pessoas ficam mais cansadas, e as pessoas têm essa percepção, muitos têm essa percepção, realmente, né, quando eu uso muito o celular, eu fico mais cansado, né, eu fico acabando, a mente fica mais carregada, né? E como que tem pessoas que são bem assim, são os negacionistas hoje, né, muitas pessoas são os negacionistas hoje desses problemas que as redes têm tantos livros, né, que vêm trazendo tantos dados que vêm trazendo, né, esses problemas aí, aquele cara o Desmourget, né, com a fábrica de cretinos digitais, o cara traz um monte de dados, quanto que os celulares estão trazendo, né, de problemas, e as pessoas, né, não, né, são dados espúrios e tal, não é um fato, não é um problema, né. E aí eu fico só pensando, né, assim, como que a gente tem que ter uma habilidade hoje para julgar tudo isso, né, para pensar, inclusive aqui, né, esse livro, ele está falando sobre o cérebro e o robô, né, todo o livro dele vai ser essa questão do cérebro e do robô, como uma visão deturpada da natureza humana, uma visão equivocada da natureza humana, faz com que a gente crie tecnologias que são danosas, né? Porque a gente pensa assim, né? O ser humano, né? Então essa separação, corpo e mente, né? Se você tem uma visão, a mente é uma coisa, né? Que eu posso baixar para o computador, a mente são dados. Você tem uma visão, inclusive de educação, é isso que eu falei lá para o pessoal do grupo de educação da BC2. Tudo você vai fazendo tecnologias que você vai entrando parafuso, né? Porque assim, se as crianças são só dados, né, você pode encher de dados, a educação toda vai ser formatada assim. Então assim, qual que é o problema de eu dar um celular para uma criança de 0 anos, ali de 1 ano de idade, né? Não tem, a criança é dados, eu estou dando, ela está ficando calma, né? Quando ela está usando o celular. Mas você não vê que a gente tem essa questão que o corpo também é importante, né? A gente deixar de cuidar do nosso corpo também tem impacto no nosso intelecto, né? Tal. Então, às vezes, esse cara aqui, por exemplo, eu quero ler outros livros dele, né? Porque ele tem bastante essa discussão, o João Fernandes Teixeira, essa discussão com Descartes, né? Ele dialoga bastante. Até eu comprei um outro livro, tá para chegar, que ele fala sobre Descartes na era da informação, né? E o Descartes tinha muito... Ele tem um bem fininho sobre IA também. Bem fininho, assim, que dá para você ler numa... Bom, qualquer livro você consegue ler numa sentada, Luiz, mas ele tem um bem fininho sobre IA também. Uhum. Então, eu acho que é interessante, assim, de ver. Eu quero ver outros livros assim, mas ele tem essa visão, né, de que essa visão, né, o corpo, uma coisa separado da mente, então, com certeza, né, mais tecnologia, como ele já coloca aqui, né, a singularidade. Não, a nossa mente, o legal é baixar a nossa mente para o computador. É isso que é o futuro. Né? Então, a gente tem que transformar a nossa mente nesse sentido. Assim, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que questionar, até como cristãos, como a visão que a gente tem, né, do ser humano integral, né? Quando eu estava lendo o livro, eu acho engraçado, acho que até algo que o Marco comentou, que parece que o Daniel colocou, né, do neologismo lá, parece que é algo que é sempre recorrente, né, que a gente teve no passado, né, a máquina está ocupando o espaço do ser humano, vamos quebrar tudo, né. Só que hoje em dia a gente tem uma forma modernizada disso, até no livro ele coloca, por exemplo, poxa, vamos criar uns robôs lá para tirar os gases da atmosfera por causa do efeito estufa. Só que ao mesmo tempo ele fala, poxa, mas tem que ter um cuidado ali para esses robôs não tirar gás a mais para aí a temperatura do planeta não ir para o outro lado, né?
Aí hoje em dia a gente tem, pô, criamos lá o Facebook, tudo mais, bacana. Aí a gente, pô, começamos a ver ali que os likes ali não tá dando bom, vamos tirar. Aí não, criamos ali Instagram, né? Tem tudo aquele aparato que a gente já sabe, o Foco Roubado é muito falar sobre isso, né? Você tem 1.000 engenheiros trabalhando contra você para te fazer permanecer ali com tempo de tela. Aí hoje em dia você tem no seu Instagram lá, quando você configura, por exemplo, no meu celular configura, eu vou dormir 11 horas para acordar tal hora, né? Aí quando chega esse horário assim que você configura, o Instagram vai e manda mensagem, poxa, já deu o horário seu de dormir, o que você acha de sair do Instagram e descansar e tudo mais? Aí eu pensando, eu lembrando o livro, eu fiquei pensando nisso, poxa, na tecnologia parece que sempre vai voltando, né? Cria uma coisa, aí parece que tem que criar um freio, né? Para as consequências que ela vai criando. Você cria uma rede social, você precisa criar um freio. Não, precisamos tirar o like. Não, agora o Instagram vai entrar com contas de adolescentes, né? Que vai ter ali, vai ser sempre privado e algumas outras configurações. Então parece que sempre vai, não, tem a IA ali, mas, poxa, a gente precisa criar um freio. Então parece que fica criando um beco sem saída, né? Porque você cria uma solução, mas, poxa, mas você precisa criar a solução da solução. Ah, é um robô para limpar o gás atmosférico. Poxa, mas tem que tomar cuidado para esse robô não tirar mais gás do que precisa. Ah, criamos redes sociais, mas, poxa, a gente precisa criar uns freios ali porque está criando isso, isso e isso. Pessoa com depressão por conta disso, né? Então eu vejo que até que ele coloca, né? Parece que você sempre está sendo cauteloso, porque você cria uma solução, aí você tem que criar a solução da solução, né? E isso parece que sempre vai se repetindo de diversas formas, né? E vai se atualizando, né? Então, poxa, você tem celular hoje, celular que nem... celular hoje você não precisa ter mais um MP3 player, você não precisa mais de um mapa, você não precisa mais disso, não precisa de cartão, não precisa levar documento pessoal, mas ao mesmo tempo você precisa, poxa, e aí, como que nós vai fazer, né? Igual o Marco colocou, precisa pedir um lanche lá no lugar, mas só tem cardápio digital. Precisa ir no lugar, mas só precisa ir marcar a presença online. Então parece que a tecnologia ela sempre vai, digamos assim, empacando nesse sentido, né? Você cria um negócio muito legal ali, mas, poxa, eu acho que o caminho que está indo, está indo, né? Então parece que sempre vai e volta, assim. Acho interessante isso daí que ele colocou no livro. E quando você não coloca, eu acho que falta... essas questões desses limites são colocados por pressão das pessoas, né? Isso aí de a criança não poder usar redes sociais que vai ter. É uma pressão das pessoas, né? Falando, olha, isso é errado. Então, as empresas, elas não estão, essas big techs, né, as grandes corporações, eles não estão preocupados com questões éticas, né? É isso que eu acho que é a inocência até desses caras que são, tipo, transhumanistas, assim, né? Eles não estão preocupados com, a gente faz, e se der errado, o problema é, né, que deu errado, né? Então, não tem essa questão, preocupação ética, daí com a pressão das pessoas que tem, né? Daí esse retorno, às vezes, freadas. Marco, falou. Gente, tem que ser. Tchau, tchau. Valeu. Mas a gente pode encerrar. Tem alguém mais que quer fazer algum comentário? A ideia é chegar até as 11 mesmo. Legal. Muito bom. Obrigado, Daniel, por trazer aí. Foi brilhante tua explanação aí, as questões que você trouxe. Realmente, né, o livro que a gente... É legal, né, isso na discussão no clube do livro e tal, né, porque a gente tem um monte de ideias, um monte de insights aí a partir do livro, mesmo que é um livro que a gente não concorde, né, mas traz um monte de insights aí. Muito legal. Muito bom também, Liz, que você participou aí hoje com a gente. Então, beleza, gente. Obrigado. Bom sábado aí para vocês. E a gente continua lá no grupo também, as discussões aí. Obrigado, Matheus, também, que estava aí. Muito inspirador estar aqui com vocês. Muito obrigada. E foi muito boa essa aula. Foi bem legal. Muito bom. Falou, gente. Tchau. Valeu, até mais.